E aí, pessoal, como estão? Espero que bem. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre as distribuições de probabilidade, né? Como uma continuação do nosso assunto de variável aleatória, né? Tô de equipamento novo hoje, tá? E vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Vou tentar resolver o exercício com vocês, né? De forma mais dinâmica, sem precisar trocar a câmera no celular, do celular, né? Para cá. Né? Então, hoje a gente começa a nossa parte de variável aleatória, de distribuições de probabilidade, tá? Óbvio que para falar sobre distribuições de probabilidade, né, a gente vai ter que falar sobre variável aleatória. Então, é o primeiro ponto que a gente vai falar. A gente vai resolver alguns exercícios disso, né? Depois, eu acho que não dá para enxergar aqui, mas a gente vai ver as ideias de distribuição de probabilidade, algumas discretas e uma contínua. Para esse vídeo de hoje, né, a gente vai falar até distribuição Poisson, tá? Nós vamos fazer um contexto geral de variável aleatória, distribuição de probabilidade nos casos particulares, vamos ver Bernoulli, binomial e Poisson. São as três distribuições de probabilidade que nós vamos ver hoje. De aplicação mais na prática, a gente vai ter somente binomial e Poisson, tá? Mas a gente vai trabalhar dessa forma. Para o próximo vídeo, né, fechando essa parte de distribuições, a gente fecha com a distribuição normal. Ela é uma distribuição um pouquinho mais complexa, na verdade, no sentido de ter que fazer algumas contas a mais, mas é tudo tranquilo, dá para a gente trabalhar bem legal, né, esses exercícios de distribuição de probabilidade. O exercício também já está disponível lá na página, por favor, vá logo fazer. Eu não coloquei um quantitativo, né, elevado de questões, então vai dar para entregar no prazo certo, tá? A gente vai ter mais ou menos 2 aulas para poder tirar dúvidas, né, durante essa semana que vai iniciar agora, tá? E você pode vir a resolver esses exercícios aí no tempo hábil, ok? Bom, o que é variável aleatória, né? A primeira coisa que a gente vem a falar, né, nessa introdução é de várias experiências que a gente teve aqui, ou seja, em contexto de espaço amostral, né, a gente tem espaços amostrais numéricos, né, e outros espaços amostrais não numéricos. Por exemplo, né, se a gente tem um lançamento de um dado aqui, tá, o lançamento de um dado, aqui eu tenho um espaço amostral numérico, né. Por outro lado, se eu tenho um espaço amostral do lançamento de uma moeda, eu tenho um espaço amostral, olha só, não numérico. Ou, por exemplo, no lançamento de um foguete, né, eu tenho um espaço amostral não numérico, tá? Então, a gente viu essas duas situações aqui, tá certo? E o que que a gente vai fazer, pessoal? O que que vai ser a variável aleatória? A gente vai poder associar, né, elementos do meu espaço amostral a alguma característica numérica, né, que vai ser essa variável aleatória. Ou seja, agora eu estou saindo de um conjuntinho, que é o meu conjunto espaço amostral, e estou associando esses elementos do meu espaço amostral a um outro, né, conjunto de elementos, que é o conjunto variável aleatória. Tá? Você pode só chamar variável aleatória. Tudo bem? Então, é sempre essa estratégia, né? Eu saio de um conjunto para o outro conjunto, que é o meu conjunto variável aleatória, e dentro desse conjunto a gente vai aplicar, né, as probabilidades baseadas em todas as propriedades que nós vimos atrás, né, dos axiomas de Kolmogorov, tá? Tudo vai valer aqui, né, sem exceção. Bom, então vamos ver uma introdução aqui do que seria uma variável aleatória. Eu peguei aqui um espaço amostral, tá? São representações de N indivíduos numa determinada população, né? E se eu tenho N indivíduos em uma determinada população, o que que eu posso, né, ter de informação desses indivíduos? Por exemplo, eu posso ter uma informação com respeito à idade desses indivíduos. Então, nesse caso aqui, pessoal, né, esse conjunto bem aqui, né, esse espaço amostral, ele sai de onde? Eu vou associar a cada elemento do meu espaço amostral um elemento na reta dos positivos. Ou seja, né, você pode colocar aqui, né, por exemplo, um indivíduo que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim por diante, tá? Então, é uma forma de você trabalhar a questão da variável aleatória. Então, agora eu vou ter um conjunto, né? Se eu tenho meu espaço dessa forma, vou calcular a probabilidade dentro desse conjunto aqui. Idade é um possível exemplo, né? A gente pode ter, por exemplo, informações, né,
da altura, tá? A gente pode ter informações de peso, a gente pode ter informações de gênero, a gente pode ter informação, né, do tipo de ocupação e uma série de outras coisas, tá? Todas essas informações a gente vai estar chamando de características. Essas características são as nossas variáveis aleatórias. Observe que para cada uma, né, para cada uma dessa situação que eu tenho aqui, né, eu tenho uma função que eu vou lá no meu espaço amostral e atribuo um valor, né, um determinado conjunto. No caso particular aqui, né, idade, altura e peso, né, a gente está atribuindo num conjunto dos reais, tá? A idade poderia até pensar num conjunto dos naturais ali, positivos, né, dos naturais. Sem o zero, perdão, naturais sem os zeros, tá? Então, seria uma forma de você trabalhar isso, ok? Bom, baseado nisso, vamos ver um exemplo aqui como é que as coisas funcionam. Então, eu tenho o lançamento de 3 moedas, tá? E o X vai representar o número de caras no lançamento dessas 3 moedas, ok? Então, o que eu quero que você entenda aqui, né? Como é que vai ficar esse conjunto, né, variável aleatória, baseado nesse espaço amostral em que eu tenho uma característica X que representa o número de caras, tá? Então, o item A a gente vai abrir esse espaço amostral, né? O item B a gente vai, né, determinar quais são esses valores de X baseado na característica, no caso é o número de caras, né? E o item C, determinar um evento. Olha só, eu posso ter um subconjunto dentro do conjunto variável aleatória. Se ele é subconjunto, logo ele vai ser determinado de evento, tá? Então, esse é o nosso exercício. Vamos lá para a gente resolver. Bom, então aqui no nosso exercício, né, eu espero que dê para ver, como eu comentei lá anteriormente, né? Nós temos 3 moedas, tá? E o X representa o número de caras aqui para gente, né? Essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Então aqui no item A, né? A gente vai determinar o tamanho amostral. Então, olha só, o nosso ômega, né? Ele vai ser igual aqui. Então pensa só, eu tenho 3 moedas, né? 3 lançamentos aqui. E eu vou verificar todas as combinações. Vamos começar por cara primeiro, né? Então eu posso ter uma combinação cara, 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 tá? Eu posso ter uma modificação somente nesse último aqui. Então, por exemplo, eu posso ter cara, cara, coroa, né? E como eu venho falando com vocês, né? A gente pode fazer esse cara passear, né? Essa coroa passear aqui entre essas outras caras. Então, você vai ter cara, coroa, cara, tá? E coroa, cara, cara, tá? Se eu substituir somente uma cara aqui no final, agora eu posso substituir duas. Então, eu vou ter uma seguinte possibilidade, né? Eu tenho cara, coroa, coroa, tá? E vou fazer agora o contrário. Vou fazer essa cara passear entre as coroas, tá? Então, aqui para esse exercício, você vai ter coroa, cara, coroa, tá? E coroa, coroa, cara, tá? A última que está faltando é kkk, tá? Então, esse é o nosso espaço amostral. É baseado nele que você vai construir o seu conjunto variável aleatória. Lembra, né? Variável aleatória é uma função que ela vai lá no espaço amostral e associa a um número, né, no conjunto dos reais, ou um subconjunto do conjunto dos reais, tá? Então, para o item B aqui, ele diz, ó, x, né, é o número, né, número de caras, tá? Então, o meu x aqui, né, é o número de caras em cada possibilidade que eu tenho aqui no meu espaço amostral. Então, em cada um eu vou fazer uma pergunta, ó. Vou fazer uma pergunta aqui, ó, né? Quantas caras eu tenho aqui? Aí ele vai me responder. Aqui tem 0, tá? Daqui para cá, né? Quantas caras eu tenho aqui? Eu tenho uma. Daqui para cá, né? Quantas caras eu vou ter? Eu vou ter 2. E aqui eu vou ter 3. Então, os valores que x vai assumir, tá? São os seguintes. Vai assumir valor 0, vai assumir valor 1, vai assumir valor 2 ou vai assumir valor 3, tá? Então, esse aqui é meu conjunto variável aleatória, né? Esses são os valores
que o x vai assumir. Dentro desse conjunto aqui, eu posso ter um subconjunto, que são os eventos que nós vimos, né, nos conceitos de probabilidade. Então, o nosso item C aqui, né, a gente vai ter o nosso evento, se você quiser chamar de outra coisa, mas eu vou só chamar assim, né, x maior que 1. Observe a desigualdade, tá? Eu não estou incluindo 1 dentro do meu conjunto, estou pegando a partir de 2, né? Então, desculpa, de 2 para 3, né? Até 3. Então, meu conjuntinho aqui vai ser quem? Vai ser 2 e 3. Pronto. Bom, vamos falar das distribuições de probabilidade, né? Para que vão servir as distribuições de probabilidade, né, dentro desse contexto de variável aleatória, tá? Então, algumas variáveis, né, sejam elas discretas ou contínuas, né, a gente, né, vai perceber aqui que dentro desse contexto de variável aleatória, né, observe que eu vou ter conjuntos que eu consigo contar, né, que eu consigo enumerar, e vou ter conjuntos que eu não vou conseguir enumerar, né? E dentro, né, desses dois casos aí, elas podem apresentar características, né, que eu vou conseguir adotar dentro de um modelo ou dentro de uma equação, tá? Então essa aqui é a nossa estratégia, tentar representar uma variável aleatória, seja ela no caso de discreta ou seja ela contínua, dentro, né, de um contexto através de uma equação, através de um modelo matemático, ok? E esses modelos são chamados as distribuições de probabilidade, tá? Então, algumas distribuições relacionadas a variáveis aleatórias discretas e contínuas, a gente pode descrever algumas situações aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se uma semente de trigo germina ou não, eu tenho uma variável aleatória somente com duas possibilidades, né? O número de sementes germinadas, né, em 10 plantadas. Então, aqui eu tenho número de sementes num total de 10. Tá? Número de partículas radioativas emitidas, né, por uma máquina. Tá? Número, tempo de vida de um paciente em um determinado hospital. Então, aqui eu já tenho uma variável de tempo, né, já seria um caso contínuo. Número de partículas, né, emitidas por uma máquina. Né? Aqui eu já tenho também a questão de um quantitativo discreto. Tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem, né, idade de pessoas em uma determinada população, né, que a gente vai tentar associar a um modelo matemático, tá? Então, a distribuição de probabilidade, né, ela vai ser definida por uma variável aleatória, né, e também a sua, né, função de distribuição de probabilidade ou função densidade. Essas são as duas ferramentas que a gente vai utilizar aqui, né, quando a gente for ver os dois modelos de probabilidade discreta, assim como também no caso contínuo, né, que a gente vai, né, utilizar para poder fazer o cálculo das probabilidades, tá? Então, a gente, óbvio, vai ter que fazer a descrição dessas hipóteses para fazer a validação do modelo em cada um, né? E uma vez feito isso, você pode encaixar e fazer, né, o uso em situações práticas desses modelos, né, que você atribuiu, ok? Então, vamos ver primeiro o caso das discretas, né, da distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. Então, uma variável aleatória discreta, pessoal, é aquela tal que, né, eu vou lá no meu espaço amostral, tá? E eu vou associar dentro do meu espaço amostral aqui somente um elemento aqui. Observe que eu estou pegando somente um elemento aqui, né? Nesse conjunto aqui, tá? Eu chamei de R porque pode ser um valor negativo quanto positivo, tá? Então, essa é a nossa estratégia dentro do contexto de variável aleatória, no caso discreto, né? Um elemento A, um elemento aqui. E é dentro desse conjunto aqui, né? Então, a gente vai depois ter interesse de fazer cálculo de probabilidade, né? De 0 até 1. Aí eu venho para cá, né? E calculo qual a probabilidade, né? Por exemplo, do x ser igual a esse x1. Aí eu verifico qual o intervalo, qual o valor da probabilidade que ele vai assumir dentro desse intervalo aqui, tá? Então essa que é a nossa estratégia e aquelas distribuições de probabilidade vão nos ajudar, né, a resolver esse problema. Então vamos ver algumas distribuições de probabilidade aqui. A primeira eu vou começar com a Bernoulli, né? Cada uma delas tem uma característica. Eu acho que a chave aqui é justamente você focar nas características de cada variável aleatória. Fez isso, você consegue matar qualquer exercício.
Então, distribuição de Bernoulli, então situações como aqui, sair caro ou coroa do lançamento de uma moeda. Observe, duas possibilidades. Se uma semente de trigo germinou ou não, também duas possibilidades, ou germinou ou não germinou. Se o animal está ou não com febre aftosa. Todas essas situações apresentam resultados que a gente chama de dicotômicos, somente com dois resultados. Toda vez que você escutar, eu tenho uma variável dicotômica, quer dizer que ela só assume dois resultados, né? Ela só te proporciona duas situações, ok? E aí, nesse cenário, né, a gente diz, né, que essa variável ela é uma variável aleatória discreta, né, e que segue uma distribuição Bernoulli, tá? Ou Bernoulli, tá? Então, quando o x somente assumir dos valores aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, observe, a minha variável x, ela vai assumir ou 1 ou 0. Você deve estar pensando assim, poxa, professor, mas são dois resultados, é sim e não, eu sei, mas lembra a definição de variável aleatória, só assume valor numérico, tá? Então, o 1 aqui vai representar o meu sucesso, que a gente vai estar interessado, no que a gente vai estar interessado em obter, e 0, o meu fracasso. Então, por exemplo, né, se você estiver interessado, né, no lançamento sair cara, o 1 é cara, é o seu sucesso. Se você estiver interessado em sair coroa, né, o 1 vai ser o sua coroa, o seu sucesso, tá? E da mesma forma para as outras, né, situações. Então, o 1 representa no que eu estou interessado de obter no nosso estudo, no nosso problema, ok? Bom, então vamos usar a definição aqui. Eu tenho uma equação para representar essa distribuição com dois resultados apenas, né? Então, toda vez que você tem uma variável aleatória que apresenta resultados dicotômicos no tipo sucesso, fracasso, né? Você vai usar a seguinte função de probabilidade aqui. Então, você tem p elevado a x, né? Que é a probabilidade de um determinado x aqui vai ser p elevado a x, 1 menos p elevado a 1 menos x. E os valores que x vai assumir são esses aqui, ó, tá? 0 e 1. Ou fracasso ou o sucesso. Tudo bem? Tá? Então, esse meu p aqui, ele é determinado, ele é chamado de probabilidade de sucesso, tá? Ele é um parâmetro, é ele que direciona, né, a probabilidade do sucesso e do fracasso, por isso que o nome dele é probabilidade de sucesso, porque se você determinou 0,3 a probabilidade de sucesso, pela propriedade do complemento, né, 0,7 a probabilidade do fracasso, tá? Aí você não vai ficar falando de fracasso, você vai estar falando só de sucesso o tempo todo, é o que você está interessado em obter, tudo bem? A gente tem uma notação aqui, pessoal, para distribuições de probabilidade que é a seguinte, olha. Quando a gente diz assim, olha, x segue uma distribuição de probabilidade, né, Bernoulli com parâmetro de sucesso p, você pode simplesmente, né, evitar de falar e escrever tudo isso, né? Falar não tem jeito, mas escrever usando essa notação bem aqui, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui é representado por esse x tiozinho ber p, tá? Essa que é a notação que a gente, em geral, utiliza, né? Esse parâmetro ele pode mudar. Tem alguns autores que usam θ, o próprio p, né? Outras formas de apresentação, mas uma vez que ele definiu, né, que é uma probabilidade de sucesso, o parâmetro, pronto, acabou. Seja qual for, vai ser dessa forma que você trabalhar, tá? Um ponto legal, pessoal, né, que é o seguinte, se, né, vamos lembrar lá de descritiva, né? Se eu tenho um conjunto de dados, dentro de um conjunto de dados eu não consigo calcular a média, né, variância, desvio padrão e assim por diante. Aqui, como eu tenho um conjunto, observe, né, o meu conjunto aqui ele é somente de dois valores, tá? Mas eu posso calcular uma média de entre dois valores. E toda vez quando eu for calcular a média, né, de dois valores aqui no caso de variável aleatória, eu vou calcular uma coisa que a gente chama de esperança, tá? Ou média, tanto faz. Eu vou calcular a média, vou calcular a esperança. E a notação para a esperança, esse é de x aqui. Professor, é só porque é a distribuição Bernoulli? Não. Para qualquer distribuição de probabilidade, ele vai ter uma esperança e vai ter também uma variância. Professor, e o desvio padrão? Basta tomar a raiz quadrada da variância. Né? E as medidas de assimetria? Aí a gente precisaria ver um pouquinho de momentos, né? Centrados, de terceira ordem, quarta ordem, para poder entender como é que as coisas funcionariam. Mas é a mesma ideia, você consegue trazer a aplicação aqui. E quando eu trabalho com a distribuição Bernoulli, né, a esperança é igual ao parâmetro P e a variância, né,
é igual a 1 menos P. Professor, como é que o senhor chegou nessas expressões que veio do nada? Alguém adivinhou isso? Não, né? Tem toda uma continha por trás aqui, a gente não vai ver demonstração, tá? Mas tem toda uma continha por trás para poder chegar nessas expressões de esperança e variância, tá? Não é o nosso foco aqui, nosso objetivo do curso. Bom, essa distribuição é super simples, né? Porque se você aplica a distribuição binomial, a probabilidade de sucesso a um determinado valor, automaticamente você já sabe qual que é a probabilidade de x, qual que é a probabilidade de x igual a 1, a probabilidade de x igual a 0, tá? Então, a gente vai ver a distribuição binomial aqui, que ela é uma consequência, ela é uma extensão da distribuição Bernoulli, né? Porque observe, lá eu tinha somente uma realização, ou era sucesso ou fracasso. Mas se você tiver N realizações, ou seja, N realizações de sucessos e fracassos, como é que as coisas funcionam? Tá? É a distribuição binomial, vamos ver isso agora. Bom, então, número de pacientes doentes, né, ou curadas em 10 examinados, tá? Curados, tá? Número de caras em 4 lançamentos, né? Número de sementes germinadas em 15 plantadas, né? Todas essas situações aqui, observa que eu repeti N vezes, né? Na primeira, por exemplo, eu repeti 10 vezes para saber se estava doente ou não. Na segunda situação aqui, né? Eu repeti quantas vezes? 4 vezes para saber se em cada uma delas, né? Qual era se era cara ou se não era. Em cada uma das 15 sementes foi perguntado se germinou ou se não germinou. Então, todas essas aqui elas representam, né, o número de sucessos. Eu vou estar interessado no número de sucessos em N repetições, né, de variáveis dicotômicas, ou seja, de Bernoulli. Né? Toda vez que você tiver esse tipo de característica, eu repetir N vezes Bernoulli, né, então eu digo que x vai ser de uma distribuição binomial. Tá? Então, os valores de x aqui, de maneira geral, pessoal, são os seguintes. O x sempre vai assumir na distribuição binomial 0, 1, 2, 3, até n. Tá? Pô, professor, mas por que que isso aqui vai acontecer? Né? Por que que já está pré-definido esses valores? Observe. Né? Se você pega um caso bem genérico, né? Em N lançamentos, eu posso ter quantos sucessos? Bom, posso ter a menor possibilidade aqui seria de nenhum sucesso. Então, o x igual a zero. Mas eu posso ter um sucesso, eu posso ter dois, eu posso ter três, posso ter quatro, até o número de lançamentos. Ou seja, eu posso até ter N sucessos. Por isso que o x aqui, né, é de 0, 1, 2, 3, até o enésimo aqui, que é o N sucessos, tá? No meu valor de x, ok? Logo, definição, né? Super importante a gente trazer a formalização para cá. Se eu tenho que x representa o número de sucessos em n repetições de Bernoulli, né? Então o x vai seguir uma distribuição binomial. E a função de probabilidade aqui, ó, tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, é uma combinação, né? A probabilidade de x igual a um x, tá? Vai ser uma combinação nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Tá? Então, observe, agora eu tenho uma combinação de resultados aqui, porque eu posso ter, ó, x igual a zero, quantas possibilidades me dão zero sucesso? Provavelmente só uma. Tá? Assim como para n sucessos, vai ter uma possibilidade somente. Tá? Mas, por exemplo, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, eu tenho um conjunto de possibilidades, né, que me retornam x igual a 1, conjunto de possibilidades que me retornam x igual a 2. Então, essa combinação faz esse serviço para a gente, ela conta para a gente o número de vezes que isso vai aparecer, tá? Ela vai trabalhar nesse sentido para a gente. Então, essa combinação aí, né, ela fica da seguinte forma, né? Fica n x a x, isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Olha só, n fatorial, né? N menos x fatorial, x fatorial. Tá? Então essa é a continha que você vai colocar aqui, dependendo do valor de x. Eu vou mostrar já já como é que a gente utiliza isso. Tá? Dessa expressão que nós vamos ter. Ok? Bom, aqui, né, a gente vai ter que o P continua sendo meu parâmetro de probabilidade de sucesso. Tá? E o N agora é um novo parâmetro que nós temos aqui, que é o número de ensaios Bernoulli, o número de repetições que você vai ter. Tá? Então, a notação que a gente vai ter aqui, né, é que o x segue uma distribuição binomial com parâmetros n e p.
O caso da esperança e da variância, né? Quando eu tenho x, né, que segue uma distribuição binomial NP, né, os valores são agregados aqui, né? O valor de n é agregado aqui. Observe que se n é igual a 1, né, eu volto para o caso, né, da distribuição Bernoulli, tá? Ou seja, a distribuição de Bernoulli, ela é um caso particular da distribuição binomial quando n é igual a 1. Bom, vamos lá resolver um exercício, né? Então aqui o x, né, é uma variável aleatória com distribuição binomial com parâmetros p igual a 0,4 e n igual a 5. Ele pede para calcular as seguintes probabilidades a partir da função de probabilidade da distribuição binomial, tá? Vamos lá resolver isso daqui. Bom, vamos lá, né? Então, o x aqui a gente já sabe a solução, né? Então, o x sempre você vai começar assim, né? X de uma distribuição binomial, tá? Em que o n é igual a 5, ok? E esse p, que é a minha probabilidade de sucesso, é igual a 0,4, tá? Pega um papelzinho aí para você fazer junto comigo isso aqui, é super importante. Tudo bem? Então, n é igual a 5, p é igual a 0,4. Tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, antes de você fazer, substitua os parâmetros na fórmula. Eu acho que pode facilitar um ponto. Então, temos, né? Temos. A gente não tá, você não está acostumado a dizer. Então, a probabilidade, né, de x igual a um x na distribuição binomial, né? Ela vai ser o quê aqui? Ela vai ser 5, né? X a x, 0,4, tá? Elevado a o valor de x, 1 menos 0,4, tá? Elevado a 5 menos o valor de x. Isso aqui, os valores de x são quais aqui? Ó? A gente tem que o valor de n é igual a 5. Então, por definição de distribuição binomial, né? O x vai ser de 0, 1, até o valor 5, tá? Então, você pode ajeitar isso daqui, né? Se você quiser já deixar bonitinho, deixa aí o seu combinatório. Então, vai ficar 5x a x, né? Aqui vai ser 0,4 elevado a x, 0,6, olha aqui a probabilidade do fracasso, ó, né? Elevado a 5 menos x, tá bom? Os valores são esses aqui, não vai mudar, tudo beleza? Então, ó, para o item A, né, ele pede para você calcular, olha só, a probabilidade para x igual a 2, tá? Então, o que, que você vai fazer, gente? Ó, vocês vão fazer o seguinte, você vai pegar esse valor 2, ó, e vai substituir aqui, simplesmente, tá? Sim, de forma bem simplista mesmo. Então, ó, aqui você vai ter, né, combinação 5, 2 a 2, tá? Vai ser 0,4 elevado ao quadrado, tá? Aqui você vai precisar de uma calculadora, tá, pessoal? 0,6 elevado a 5 menos 2. Isso aqui vai ser igual, né? Você tem 5, 5 fatorial, né? 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, 0,4 quadrado, tá? 0,6 elevado à terceira, tá? Bom, então o resultado dessa continha toda aqui, vou precisar que você pegue a sua calculadora, né? Resolva os fatoriais, né? As diferenças aqui e as potências, né? Esse total aqui, né? Vai dar 0,3456, tá? Então, é simplesmente matemática, basta você resolver essas continhas aqui, vai chegar na probabilidade de x igual a 2, tá? Para o item B, né? Para o item B aqui você vai ter a probabilidade, tá certo? Do x maior que 3 aqui, tá? Então, observe, aqui eu não estou pegando de forma exata um único valor. Aqui eu estou pegando um conjunto de valores, ou seja, um evento x maior que 3. Logo, né, como o nosso n é igual a 5, o máximo que eu vou é 5. Então, eu vou pegar aqui ó, a probabilidade, né, de x igual a 4 mais, né, a probabilidade de x igual a 5. Ok? Bom, pessoal, agora que eu estou em probabilidades aqui, né,
para um valor somente, né, basta substituir, né, a função de probabilidade da distribuição binomial, está tudo certo. Então, no primeiro caso aqui você vai ter combinação, né, 5, 4 a 4, tá? 0,4 elevado a 4, tá? 0,6 elevado a 5 menos 4, mais, né? Combinação 5, 5 a 5, tá? Isso aqui vai ser, pessoal, 0,4 elevado à quinta, né? E 0,6 elevado a zero, ok? Bom, abrindo essa combinação aqui, você vai ter 5 fatorial, tá? 5 menos 4 fatorial, 4 fatorial, 0,4 elevado à quarta, tá? Vezes 0,6 elevado à primeira, aqui, potencial 1, ok? Mas, você tem 5, 5 a 5, se eu desmembrar esse cara aqui, isso aqui vai dar 1, tá? Aqui eu vou ter 5 como resultado, se você resolver no fatorial aqui, tá? Mas vamos abrir a continha aqui para a gente enxergar aqui. Tá? Como você está fazendo na calculadora, acaba não vendo esse resultado, né? Então, aqui é 5 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Então, isso aqui vai dar 0 fatorial, né? 5 fatorial sobre 5 fatorial, tudo isso aqui vai dar 1, tá? E aqui vai dar 1 fatorial, né? 5 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar o próprio 5 aqui, tá? Então, isso aqui, o resultado vai ser 0,4 elevado à quinta, né? Eu vou deixar aqui a conta inteira, mas daria para a gente simplificar muita coisa. Por exemplo, 0,6 elevado a zero, que vai dar 1, tá? O resultado, né, aí dessa calculadora, para as duas continhas são os seguintes, né? A primeira é 0,7680, então é 0,07680 mais, tá? Mais o da outra continha são valores bem pequenos, 0,01024. Somando os dois, né, você tem 0,08704, tá? Então, isso aqui é da primeira continha, tá? Dessa continha aqui. É dessa forma quando você tem conjuntos de valores para x, é dessa forma que você calcula as probabilidades, ok? Então, ó, o item C, mesma ideia. Então, agora nós temos aqui, né, a probabilidade agora de... Deixa eu apagar isso aqui, que eu acabei errando, tá? Então, ali a probabilidade do x está no intervalo, né? Então, aqui, né, o x, ele é menor ou igual, né? Ele é maior ou igual que 2, menor ou igual que 3, tá? Então, o que que eu estou dizendo? Ó, eu estou pegando o x no intervalo de valores aqui. Eu peguei só dois valores só para facilitar a minha vida aqui, mas eu poderia ter um conjunto maior, tá? Então, aqui você tem a probabilidade, ó, dos valores que estão entre 2 e 3. No caso, é só o 2 e 3, né? Então, é x igual a 2, né? Mais a probabilidade do x ser igual a 3, tá? Então, vamos substituir as expressões aqui para a gente poder fazer a nossa conta, tá? Logo, para x igual a 2, você vai ter, ó, a combinação, né? 5, 2 a 2, tá? 0,4 elevado ao quadrado, 0,6 elevado, né, a 5 menos 2. Isso aqui mais, né? Combinação 5, 3 a 3, 0,4 elevado ao quadrado, perdão, a terceira, tá? Vezes 0,6 elevado a 5 menos 3, tá? Vamos abrir agora essas continhas aqui para ver como é que fica. Então, você tem 5 fatorial, né? 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial,
0,4 elevado ao quadrado, 0,6 a terceira, tá? A outra continha que vai aparecer aqui embaixo, você tem 5 fatorial, né? 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 0,4 a terceira, 0,6 elevado ao quadrado, tá? Agora é só resolver isso, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. Ok? Vamos lá para ver quanto é que dá isso daí. Bom, então o resultado de cada um aqui, né? São o seguinte. Você tem 0,3456 mais, né? 0,2304. 0,2304. Então, a soma disso daqui, né? Vai dar 0,576. Tá? Então, esse é o nosso resultado, é o nosso primeiro exercício. Bom, então, aqui para o nosso segundo exercício, ele diz o seguinte, né? Uma armadilha para pegar vespa foi testada, né? Aí somente 128 de 720 foram capturados. Então, observe, aqui você já tem uma proporção, tá? 128 de 720, que é o percentual de, né, capturadas aqui, tá? Então, qual é a probabilidade que entre 3 vespas atraídas pela isca da armadilha, aí tem A, nenhuma seja capturada, ao menos uma seja capturada, né? Até 2 sejam capturadas. Então, vamos lá para o nosso, né, o nosso quadro negro aqui para a gente resolver isso daqui. Bom, então aqui, né, o que a gente tem que entender primeiro aqui? Professor, isso aqui é um caso de distribuição binomial? É um caso de distribuição binomial. Então, você tem aqui, a primeira coisa, né, que tem uma armadilha para pegar vespa, né? E diz que nas tentativas aqui, né, 128 de 720 foram capturadas, tá? Então, esse 120 aqui, né, 128 sobre 720, né? Então, inicialmente, né? Inicialmente, né? Inicialmente temos que a probabilidade é que o meu P vai ser o quê, pessoal? Vai ser 128, tá? Sobre 720, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. É 720, né? Tá, ok. Então, 720. Okay. Essa proporção aqui, pessoal, tá? Vai dar, em duas casas decimais, vai dar 0,18, tá? Então, o que é esse cara aqui, ó? Isso aqui, gente, é a probabilidade, tá, de captura, tá? Então, eu tenho uma probabilidade de captura da vespa. Tudo bem? Aí ele diz o seguinte, ó. Qual a probabilidade que dê 3 vespas atraídas pela isca da armadilha, nenhuma seja capturada e assim por diante? Então, né? Então, a variável, né? Então, a variável é. Aí o seu x aqui, quem que vai ser o seu x aqui, ó? Né? Ele é o número, né? De vespas, olha só, capturadas, né? Número de vespas capturadas em, ó, 3 atraídas, tá? Então, esse aqui é o seu x, tá? Por que eu estou entrando muito nesses detalhes? No outro exercício eu não entrei. Porque aqui eu tenho um exercício, né, mais contextualizado. No outro era mais direto, era teoria. Pegou a fórmula, pum, aplicou. Aqui não, você tem que
tirar as informações do exercício, tá? Então, o teu conjunto aqui, ó, é zero capturada em três atraídas, uma, duas ou as três, né, capturadas nas três atraídas, tá? Então, essa é a nossa, né, nossa variável aleatória. A função de probabilidade, eu vou chamar aqui a função de probabilidade, né? Como é que vai ficar? Vai ficar P de x igual a um x, ela é o quê? Ela é uma combinação de 3, que é o meu n, tá? X a x, dependendo do valor de x que eu queira aqui. A probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de captura, né? Meu sucesso é captura, então vai ser o quê? 0,18, tá? Elevado a x, e 1 menos 0,18, tá? Elevado a 3 menos o valor de x. E os valores de x que eu posso calcular só podem ser esses aqui que eu coloquei aqui, ó, tá? Que é de 0 até o meu n, né? Em cada uma das situações eu pergunto, foi capturado ou não foi capturado? Foi capturado ou não foi capturado? 3 vezes. E eu observo o número de vezes, número de capturas, tá? Então, o meu x aqui, tá? Ele é 0, 1, 2 ou 3. Pronto. Tá? Então, essa é a minha forma, né, de calcular as probabilidades aqui, ó. Todas as probabilidades que vêm agora aqui, né, a gente vai usar essa expressão aqui, tá? Essa expressãozinha aqui não é difícil, você já aprendeu como é que faz as contas. Já pode deixar o complementar já resolvido, aqui vai ficar 0,82, tá? Basta fazer, né, bonitinho. Então, ó, para o item A, né? A probabilidade de nenhuma ser capturada. Nenhuma capturada significa dizer que a probabilidade, ó, quando x é igual a zero. Aí é super simples, né, pessoal? Porque você tem combinação 3, 0 a 0, 0, 18, né, elevado a zero. O complementar que nós já acabamos de falar, 0,82 elevado a 3 menos o zero. Isso aqui, né, 3, 0 a 0, tá? Isso vai dar 1, né? Mas aí vamos resolver, né? Então é 3 fatorial, 3 menos 0 fatorial, 0 fatorial, tá? Por que que isso aqui vai dar 1, né? Porque isso aqui vai dar 3 menos 0 vai dar 3 fatorial, 0 fatorial é 1, 3 fatorial sobre 3 fatorial, isso aqui dá 1, tá? 0,18 elevado a 0 vai dar 1 também, isso aqui vai ficar, né? Vou só botar por expressão aqui, mas a fórmula você, né, não vai precisar fazer a continha disso, tá? Não há necessidade, né? A não sei que queira, mas não precisa. 0,82 elevado à terceira, tá? Esse resultado aqui, gente, né? Ele vai dar para a gente um resultado de probabilidade de 0,55, tá? 1368, ok? Isso aí é o item A. Para o item B, né? Ao menos uma, né, seja capturada. Então, ao menos uma. Aí a anotação que a gente vai utilizar aqui, né, para o cálculo de probabilidade é ao menos uma. Então, a partir, né, de uma em diante, x maior ou igual que 1. Ao menos uma, né? Toda vez que você escutar no contexto de probabilidade, né, ao menos uma, na parte de variável aleatória, é sempre o maior ou igual que vai estar sendo envolvido aqui, né, para o cálculo das probabilidades. Então, ó, isso aqui vai ser probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2 mais a probabilidade, né, do x igual a 3. Aí você pergunta, professor, eu vou ter que fazer essa fórmula aqui, né? Vou ter que fazer essa fórmula aqui 3 vezes para esses 3 valores de x? É, se você quiser. Ou você pode sair pelo complemento, ó. A gente viu lá atrás probabilidade do complemento. Então, se eu quero a probabilidade do maior, basta eu pegar o total, que é 1, menos a probabilidade de quê, pessoal? Ó, eu vi aí, ó, menor que 1, tá? Muito mais fácil, né? Por quê? Aqui, ó, quais são os valores que são menores que 1 aqui? Eu venho no meu conjunto aqui, ó, só o zero. Então, basta você fazer a conta uma vez, tá? Ou seja, 1 menos a probabilidade, olha só, de x é igual a zero. Poxa, reduziu pra caramba a minha vida, né? Ficou bem mais tranquilo. Então, olha só, né? Você vai ter 1 menos, né? Vamos abrir um colchetão aqui.
E você vai ter combinação, né? 3, 0 a 0, tá? 0,18 elevado a 0, 0,82 elevado a terceira. Se você parar para observar, é a mesma continha que você fez aqui em cima. Então, basta substituir aqui, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 1 menos 0,551368. E o resultado, tá, dessa continha aí vai ser o 0,44, tá? 8632. Ok? Então, ó, observa, eu poderia, professor, fazer essa conta aqui separado? Poderia, tem que dar a mesma coisa e tal, mas observa, você poupa tempo, né? Se você já tem essa conta aqui pronta, eu até mostrei de propósito isso, justamente para chamar a atenção do complementar e dizer que você já pode usar resultados dos itens anteriores, tá? Vamos trabalhar aqui o nosso último item até duas. Então, até, no máximo, né? No anterior a gente podia também, no item B, ter colocado a expressão no mínimo. Mas aqui, no máximo, até no item C, né? É a probabilidade, olha só, de x menor ou igual, perdão, a 2. No máximo, até. Então, menor ou igual aqui é o símbolo representante aqui, tá? Então, menor ou igual que 2, né? Então, eu vou pegar aqui. Quais são os números menores que iguais que 2? Iguais a 2, né? 0, 1 e 2, né? Então, é a mesma estratégia da anterior. 0 mais probabilidade, né? De quê? De x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2, tá? Professor, tem que fazer de novo, vocês continuam. Não, não precisa, você pode usar o complementar isso daqui, tá? Ah, então eu sempre posso usar o complementar? Não sei, você tem que sentir o exercício, tem que fazer o complemento, ver se dá certo, né? Se você fizer o contrário, são menos contas que você tem para fazer, porque senão não vale a pena, né? São estratégias para facilitar a sua vida, tá? Se você fizer o complementar e tem mais conta no complementar do que na forma normal, então deixa, faz a conta de forma normal, tá? Então, isso aqui eu vou usar o complemento também, né? Vai ficar 1 menos a probabilidade do x maior que 2. E isso aqui é o quê? 1 menos a probabilidade, o único valor maior que 2 a gente tem bem aqui, que é o 3, né? Então, x igual a 3. Pronto, né? Isso aqui vai ser 1 menos, tá? Combinação 3, 3 a 3, 0,18 elevado à terceira vezes 0,82 elevado a zero. Ok? E isso aqui vai ser igual, né, a 1 menos, tá? Combinação 3, 3 a 3, basta você fazer aqui, mas isso aqui já é um resultado pronto, tá? Então, ó, 3 menos 3, isso aqui vai dar 1, tá? No final, tá? 0,18 elevado à terceira, tá? E isso aqui vai dar 1 também, mas vou botar aqui só por questões de forma, organização, tá? Mas isso aqui vai dar 1 também, tá bom? Então, o resultado final, né, vai ser 1 menos, né? E o valor dessa continha aqui de x igual a 3, x igual a 3, pessoal. Cadê x igual a 3? Tá, eu já peguei o resultado todo, né? Você vai pegar 0,18 elevado à terceira. E isso daqui, eu acho que eu vou ter que fazer para cá, porque a minha câmera deve tá atrapalhando aqui, né? Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho, né? Minha cara feia deve estar atrapalhando toda a nossa aula, tá? Vou só apagar esse lado aqui que você já copiou, com certeza, né? Então, se não copiou, dá uma paradinha lá no slide nesse pedaço aí, ou então volta um bocadinho mais, tá? E copia lá, tá? Então, só para relembrar aqui, né, a gente está no x menor ou igual que 2, isso aqui é 1 menos, né? Aí o resultado lá vai ser, né, 0,18, né, elevado à terceira, tá? O resultado disso daqui, tá? Tudinho aí é 0,9941
68. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, a gente fez 2 exercícios aqui, tá? Um num contexto teórico, né, usando a fórmula de forma direta, o outro interpretando o exercício, tirando as informações da questão, né, a respeito da probabilidade de sucesso, a respeito de quais são os valores que o x assume, qual é o nosso n, tudo dentro de uma questão, né, da distribuição binomial. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que eu prometi falar de distribuição de Poisson, mas o vídeo ficou um pouquinho mais extenso do que eu tinha planejado. Então, vamos travar Poisson aqui, vamos travar binomial até aqui. Eu gravo um só de Poisson e eu gravo um outro só de distribuição normal. Beleza? Bons estudos, pessoal. Se cuidem aí. Até mais.